Esta semana no Saúde em Foco, depressão pós-parto. O que deprime algumas mães e o que fazer face a isso? Iremos ouvir a voz de especialista. No Uganda foi declarado o fim de ébola e Malawi enfrenta um surto de cólera. E falaremos de tecnologia que melhora a vida de pessoas portadoras de deficiência. Este é o Saúde em Foco. Olá e bem-vindo ao Saúde em Foco, sou o Amâncio Miguel. Quem não se emociona com o nascimento de um bebê? O nascimento alegra, mas também pode levar a algo inesperado, a depressão. Especialistas dizem que algumas novas mães sofrem de depressão pós-parto, uma depressão moderada agrava após o parto, que pode durar semanas ou meses. De acordo com a Cleveland Clinic, com sede aqui nos Estados Unidos, as mulheres com depressão pós-parto passam por alterações de humor, ansiedade e dificuldade para dormir, cansaço, momentos emocionais altos e baixos, choro frequente, culpa e podem ter problemas para cuidar do seu bebê. Sabe-se que em muitas partes do mundo não há cuidados pós-parto de qualidade. A Organização Mundial da Saúde adverte que 20% das mulheres podem desenvolver depressão pós-parto, um problema pouco falado em Moçambique. O nosso colaborador Sérgio Inhambe conversa com Bernice Mbanz, uma jovem mãe de 28 anos de idade, que conta que, no caso dela, algumas pessoas associavam o problema a manifestações espirituais. No início parecia um simples desânimo que foi se intensificando. O simples choro do seu filho a incomodava e o tempo parecia ter congelado. Afinal, eram sinais de que ela fazia parte das estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que apontam que cerca de 1 em cada 5 mulheres podem desenvolver a depressão pós-parto, que é uma perturbação psicológica que acomete as mulheres nas primeiras semanas após o nascimento do seu filho. Eu ficava desinteressada com o bebê, né? Não me importava se ele chorava ou não. Eu ficava todo dia, eu passava o dia cansada, mas dormia e não conseguia alcançar o tal descanso, né? O bebê chorava em demasia, então aquilo tudo me punha confusa e muito cansada. Daí, a sua família percebeu que algo de errado se passava com ela e que precisava de ajuda. Porém, os mesmos dividiram-se no momento de escolher a ajuda ideal. A minha mãe levou-me ao médico, mas alguma parte da família diziam que tinha que levar aos curandeiros, essas coisas. Mas minha mãe levou-me de volta ao hospital, é lá onde foram notar que não, eu precisava de um acompanhamento médico, né? E comecei a fazer lá as minhas terapias e fui melhorando. Segundo o psicólogo clínico e da saúde Ashimo Chagani, os sinais desse problema podem ser a melancolia, a angústia profunda e tristeza. O especialista acrescenta que o histórico de depressão na mulher e pressão social também podem contribuir para o desenvolvimento deste problema. E também a relação com o parceiro. Geralmente, os parceiros não têm feito o acompanhamento devido durante o período da gestação. Não acompanham ela nas consultas pré-natais e às vezes há dinâmicas que podem acontecer no relacionamento entre os dois. Pode ser conflitos já latentes ou que aparecem nesse período de gestação. Então todos esses elementos podem cobrar, portanto, essa alteração do humor dela e pode levá-la à depressão pós-parto. Um problema que se intensifica quando se acrescenta a esta fórmula o deficiente sistema de saúde. Geralmente, quando ela vai ao hospital para o peso da criança, para a avaliação da criança, nem sempre o hospital avalia qualquer coisa do sentimento, das preocupações que esta mulher traz. Só tratam do bebê e ponto final. As enfermeiras de saúde materno-infantil e também ginecologistas ou obstetras, nem todos estão suficientemente preparados para identificar sinais ou algum problema que a mulher apresente que poderá dar exatamente na depressão pós-parto. Segundo o Dr. Ashimo, este problema pode ser tratado com recurso a medicamentos e psicoterapia, dependendo de cada caso. O apoio da família, amigos e religião também pode desempenhar um grande papel para a melhoria do estado psicológico da mulher. Aqui você dizia que é o quê? X.
Aqui. Durante as crises, o filho da Bernícia também foi afetado, pois ela não conseguia dar-lhe a atenção devida. Ela conta que seguiu à risca as recomendações médicas e superou essa fase difícil da sua vida. Hoje, o seu filho tornou-se no seu melhor amigo e na sua razão de viver. De Maputo para a Voz da América, Sérgio Nhambi. E para falar mais sobre a depressão pós-parto, temos o Dr. Raymond Nosura Mngeni, que é provedor no Departamento de Psiquiatria em Beira, na Tanzânia. There are some risk factors that has been associating with the postpartum depression. Existem alguns fatores de risco associados à depressão pós-parto, e um deles são os desequilíbrios hormonais após o parto, que são um fator de risco para a maioria das mulheres que sofrem de depressão pós-parto. Mas outros fatores de risco podem estar associados ao stress do parto e também às responsabilidades da maternidade. Mas também, se houver algum caso de stress durante o intraparto ou durante o período da gravidez, talvez conflitos familiares, desarmonia conjugal ou questões financeiras durante as consultas pré-natal. Podemos rastrear stressores, por exemplo, se uma mulher grávida estiver passando por dificuldades durante a gravidez, podemos oferecer algum apoio. Podemos oferecer alguma intervenção psicológica. Após o parto, as mulheres devem receber apoio de parentes próximos, de parceiros. E às vezes as pessoas podem ter uma mistura, como o baby blues, quando as mulheres podem experimentar algum episódio de depressão, sentirem-se isoladas e fracas. Então às vezes elas podem ignorar sintomas como esses, mas às vezes podem prolongá-los ao ponto de se tornar uma depressão pós-parto prolongada. Ainda assim, há uma lacuna na comunidade no sentido de educar as pessoas sobre a depressão pós-parto. Sabemos que a gravidez em si é um período estressante, por isso educamos a comunidade para garantir que ela oferece apoio a uma mulher grávida para evitar quaisquer estressores que possam levar a mulher a qualquer problema mental, para preveni-los. É necessário intervir na depressão pós-parto porque, por vezes, a depressão pós-parto pode agravar-se para psicose pós-parto, com a mulher tendo pensamentos suicidas ou tentativas de ferir o seu bebê ou a si mesmo. There is a need to intervene for postpartum depression. Because sometimes postpartum depression can worsen to postpartum psychosis, where the woman can have suicidal thoughts, harming thoughts to the babies or herself. E ainda a propósito desta questão de depressão pós-parto, fomos à rua para saber o que as pessoas pensam, o que a família, o que a comunidade podem fazer depois do parto, quando a mãe não está bem. One in my husband's family and one from my immediate family. Na minha família testemunhei duas mulheres, uma da família do meu marido, a outra da minha família, que tiveram esse problema de depressão. Então, quando as mulheres tiverem essa tristeza, a sociedade e os familiares podem ficar com elas, para não se sentirem sozinhas, deprimidas. Making them happy so that they will not be sad. Bringing them, staying with them so that they will not be alone. Eu pessoalmente experimentei isso depois de ter meu bebê. Eu tenho uma bebê agora e ela tem 1 ano de idade. Lembro-me depois de dar à luz a ela que não queria estar com ela. Lembro-me de apenas olhar para ela e começar a chorar sem motivo. Então, inicialmente, pensei que não era nada. Nunca pensei que houvesse um nome para isso. Mas você sabe, depois da minha pesquisa, descobri que na verdade existe um nome para isso e que outras pessoas também passam pela mesma coisa. Honestamente, este não é o momento em que mulheres assim precisam de pessoas por perto. Às vezes, você só quer ficar sozinha e tudo bem. Às vezes, você só precisa de um tempo para dormir. As pessoas precisam dar espaço para a mulher descansar. Você precisa dar à mulher que acabou de dar à luz esse espaço para ficar sozinha, para descansar e apenas se conectar com seu bebê. Depressão pós-parto são os sentimentos ou ações que surgem em decorrência do parto. Eu experimentei isso e vi pessoas que passaram por isso. Pessoalmente, eu costumava chorar muito depois de dar à luz e sem nenhum motivo, na verdade. A maneira como a sociedade e a família podem ajudar alguém com depressão pós-parto é apoiá-la, ajudá-la com a criança e, em geral, torná-la feliz. Eu já vi casos em que a mulher dá à luz e depois ela precisa de um pouco de espaço. Ela não quer ficar com a criança que deu à luz ou algo assim. E, do meu ponto de vista, a forma que a sociedade pode tentar apoiar essa mulher
é criar um espaço inclusivo para ela, que possa apoiá-la, mostrar que isso é normal e que ela não está sozinha. To show them this is a normal thing in which they are not alone. No Uganda foi declarado o fim do surto de ébola. Desde que as autoridades ugandesas declararam o último surto em Mubende a 20 de setembro, foram registrados 142 casos confirmados e 56 mortes, com a doença a espalhar-se para a capital, Kampala. O último paciente confirmado recebeu alta do hospital a 30 de novembro, segundo as autoridades de saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que o surto da doença termina quando não há novos casos por 42 dias consecutivos, o dobro do período de incubação de ébola. O surto foi causado pela estirpe sudanesa do vírus, para o qual ainda não há vacina. Enquanto isso, o Malawi enfrenta o que especialistas dizem ser o pior surto de cólera do país em 2 décadas. A doença já deixou pelo menos 643 mortes e mais de 17 mil infectados depois de se ter alastrado a todos os distritos do país. A nação ser litoral, propensa a tempestades tropicais e ciclones, tem lutado contra o ressurgimento desta doença diarreica transmitida pela água desde março. A estação chuvosa, que começou em novembro do ano passado, agravou a situação. As escolas nas 2 maiores cidades, Lilongwe e Blantyre, devem permanecer fechadas até novo aviso, isto de acordo com o governo. As principais empresas de tecnologia propõem estilos de vida, gostos e valores pessoais dos consumidores com dispositivos conectados. A Voz da América esteve na exposição de tecnologia CES em Las Vegas. Um frigorífico com painéis LCD que mudam de cor segundo o seu estado de espírito. Uma máquina de limpar que obedece ao comando da voz. Na exposição CES 2023 de produtos eletrónicos em Las Vegas, estas foram algumas das inovações. Entre tantas que se calhar nunca imaginou que eram necessárias. A CES torna-se interessante por ter estes produtos. Com os dispositivos conectados a desempenhar papéis em quase todas as partes da vida, estar online em casa, trabalhar ou jogar é agora normal. A pandemia da Covid-19 apenas acelerou a tendência. E as companhias de tecnologia responderam: qualquer instrumento pode ser inteligente, quer dizer ligado à internet, ou pode ter funções duplas, a par do que é considerado o primeiro aparelho de TV sem fios. A empresa coreana de tecnologia LG também mostrou uma mesinha que é também purificador de ar. Estamos mais focados numa vida mais saudável e no melhor equilíbrio das nossas vidas. E muitos dos nossos produtos e tecnologias estão a ajudar a melhorar isso. Na Samsung, os donos de cães que regressam ao escritório pós-pandemia podem usar a sua Smart TV para ajudar os animais de estimação a adaptarem-se à sua ausência. Usando os microfones da minha Samsung Neo LED 8K, o serviço pode alertar em caso de latidos e colocar um programa, vídeo ou música para o manter entretido. Ele gosta de programas sobre a natureza, claro. Estes podem parecer produtos para o público de nicho, mas alguns também são para utilizadores que por vezes são negligenciados, pessoas com deficiência. A funcionalidade de comando de voz do aspirador robô da LG não é apenas uma conveniência, mas uma necessidade para deficientes visuais. Na Samsung, uma configuração de ecrã de TV chamada Relumino melhora o contraste e a cor para os espectadores de baixa visão. Algumas novas tecnologias vão beneficiar indiretamente as pessoas com deficiência. A alemã Holland introduziu a Holland Mover, um veículo autónomo destinado a complementar os sistemas de transporte público nas áreas urbanas e rurais. Tem uma autonomia de 280 km. Para as pessoas incapazes de andar de bicicleta, este meio autónomo pode ser a solução e pode ser uma alternativa para outros sistemas de transporte. Só mais um exemplo de como a tecnologia orientada para um determinado tipo de consumidor pode acabar por tornar o mundo mais acessível para todos. Saúde em Foco volta na próxima semana. Bárbara Ferreira Santos produziu, eu sou o Amâncio Miguel. Fique ligado e saúde é o mais precioso que temos.